dos pilares teóricos da comunicação não violenta, que é a teoria de necessidades humanas universais. E essa teoria ela é herdada das raízes também que a comunicação não violenta tem no mundo da psicologia humanista e nesse tipo de entendimento do ser humano. E a teoria de necessidades humanas universais, ela é uma teoria de motivação humana. Ela vem explicar por que as pessoas fazem as coisas que fazem. E a teoria diz que sempre que o ser humano está fazendo algo, está falando, está agindo, sempre é possível notar que tem alguma necessidade humana universal lá no fundo, lá por trás daquela ação que está movendo a pessoa está tentando atender aquela necessidade. E aqui eu gosto sempre de trazer uma outra colocação também do Marshall Rosenberg, que trazia essa teoria com cuidado. Trazia essa teoria dizendo o seguinte, para tomar um cuidado de não abraçar ela como um dogma, essa teoria. De que as teorias, elas são como mapas. As teorias como um todo são como mapas, elas não são o terreno, elas tentam descrever o terreno. E é sempre bom lembrar dessa diferença entre o mapa e o terreno, e não abraçar a teoria ou o mapa como se fosse o terreno. Então, aqui ele colocava que a teoria de necessidades humanas universais, ela vem trazer um vocabulário, vem trazer um apoio, vem trazer uma ferramenta de linguagem que permite a gente nomear coisas que são dessa esfera muito etérea, talvez, ou muito intangível da experiência humana. A gente poder falar de coisas que estão lá no fundo e poder se entender, ter essa compreensão entre nós, utilizar a função da linguagem essa, né, de alguma forma, a gente poder nomear coisas e entender uns aos outros e falar dessa esfera mais profunda da nossa humanidade compartilhada. Então, antes da gente parar para pensar sobre, isso é uma coisa que eu quero, por que eu estou falando aqui para não olhar como um dogma, é porque as necessidades ou as palavras em si, elas são só um veículo para a gente poder estar falando sobre a nossa experiência humana comum. Da gente não ficar muito preso no debate, isso é ou não é uma necessidade. Isso é menos importante do que a tentativa de cavar mais fundo e tentar encontrar onde está o nosso denominador comum, no qual a gente pode se entender de uma forma mais profunda e começar a mover empatia entre nós nesse nível mais profundo da nossa experiência humana. Para mim, essa teoria de necessidades humanas universais faz muito sentido, no sentido de que é como se, né, sendo uma teoria de motivação humana, ela está falando daquilo que nos move, é aquilo que move não somente os seres humanos, mas se a gente pensar em necessidades universais, é aquilo que move a vida, o motor da vida, né, um combustível para a vida. Então, se a gente pensar em plantas, por exemplo, né, a planta, ela vai crescendo a raiz dela para onde tem mais nutrientes. A flor se vira para o sol, para onde tem mais sol. Ela tem essa tendência natural, que faz parte da vida, a tentar atender às suas próprias necessidades. E nós, seres humanos, também. Todos os seres vivos, isso faz parte, né, dessa teoria de motivação humana, que é que existe algo inato em todos nós, seres vivos, de essa tendência a tentar atender às nossas necessidades. Então, isso não é algo consciente nem racional, mas faz parte da vida, de buscar aquilo que faz a vida fluir, a vida está viva, né? A vida está viva é ótimo. Mas, então, o sentido dessa palavra necessidade aqui não é no sentido de falta ou de carência, mas é daquilo que não pode cessar, né? Aquilo que não pode deixar de existir para que a vida flua. É o motor mesmo, o combustível. Então, aí entra não apenas as necessidades básicas, que são necessidades de subsistência, né? De alimento, abrigo, etc., né? As fisiológicas, mas também necessidade de várias das coisas que vocês colocaram aqui, né?
empatia, consideração, cumplicidade, dignidade, solidariedade, saúde, comunidade, senso de pertencimento. Então, são coisas que fazem a vida estar boa, né? Que fazem a vida existir, a vida fluir.